Notícia urgente: o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Foi uma decisão ontem do ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai comentar um pouco sobre ela. É uma decisão um pouco complicada, mas a gente vai falar aqui o que ninguém tá falando e o que a mídia não vai te contar. O que está por trás disso? Qual que é o jogo político por trás disso, que envolve Donald Trump, que envolve Estados Unidos, que envolve China, que envolve Lula? O que está acontecendo nos bastidores que ninguém está te falando sobre essa prisão? Se você gosta de conteúdo que nem esse, sobre geopolítica, sobre política brasileira, se você gosta de conteúdo de muita qualidade, se inscreve no nosso canal, deixa o nosso joinha e compartilha o nosso vídeo com seus amigos. Valeu, vamos pro vídeo. Na data de ontem, dia 4 de agosto de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso. Tem algumas questões sobre isso, para você que não tá entendendo. Prisão domiciliar não é a mesma coisa que prisão mesmo, né? A prisão domiciliar, ela é uma medida cautelar nesse caso. Pode haver prisão domiciliar depois do trânsito em julgado, ou seja, depois da pessoa ter sido condenada, mas esse não é o caso. O Bolsonaro, ele tá respondendo por um processo de obstrução da justiça, que foi basicamente toda essa questão que aconteceu envolvendo o Bolsonaro, o Donald Trump, o Eduardo Bolsonaro, que a gente já comentou nesse canal. Assiste aqui, tá no izinho. Que, basicamente, o Alexandre de Moraes, ele disse que o Bolsonaro, junto com o Eduardo Bolsonaro, estão num conluio com o governo americano para tentar, de alguma forma, influenciar no processo que corre aqui, que é o processo sobre golpe de Estado que ele tá passando, né? E, basicamente, na semana retrasada, o ministro Alexandre de Moraes, ele estabeleceu algumas restrições, medidas cautelares. Então, todo mundo falou sobre a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro e ele não poder falar com seu filho nos Estados Unidos, não poder falar com a imprensa. Algumas questões que ninguém sabia exatamente o que a decisão estava dizendo, porque a decisão era ambígua. A decisão foi muito criticada por juristas, porque foi uma decisão que muitos consideram como excessiva, né? Existia uma punição muito grande porque estava acontecendo. O processo de obstrução da justiça, ele é muito criticado também. E, não diferente, essa prisão domiciliar que foi estabelecida também é muito criticada pelos juristas, né? Você tem até a Globo, até juristas considerados de esquerda também criticando essa prisão domiciliar. E por quê? Então, basicamente, essa prisão domiciliar, ela foi posta em prática porque o ministro Alexandre de Moraes alegou que o Nicolas Ferreira fez uma live com o Bolsonaro e isso é um descumprimento do uso de redes sociais, né? Isso é questionável porque o conteúdo da live não era um conteúdo de rede social em si, mas era mais uma questão de, o presidente tá aqui, coisa do tipo. Mas a questão é que, de fato, o Bolsonaro foi preso domiciliarmente. Ele não tá num estabelecimento prisional, de fato. Isso não é uma prisão, de fato, porque existem várias questões que podem levar a uma prisão mesmo, né? Entre elas, você pode ter descumprimentos graves de medidas cautelares. Então, por exemplo, agora, se o Bolsonaro continuar descumprindo, segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas medidas cautelares impostas nessa prisão domiciliar, aí sim ele pode ser levado para um estabelecimento prisional. E também porque ele não foi condenado em nenhum processo, pelo menos por enquanto, né? Então, isso é algo que está se encaminhando. Parece, tudo indica que o Bolsonaro, de fato, será preso, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele tem essa tendência de sempre dobrar a aposta, né? Então, quando tem algum jogo colocado, ele dobra a aposta. E existe essa rusga muito forte, essa briga muito forte entre os bolsonaristas e o ministro Alexandre de Moraes. Mas o que ninguém está te falando, porque isso daqui todo mundo já sabe, isso já está na imprensa, pode ser que você não tenha tido acesso a isso ainda, está trabalhando, enfim, mas isso é uma informação pública. Agora, o que não estão te falando é o que está por trás disso, porque existe um jogo político que está rolando que é muito maior do que isso. Para isso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e falar sobre aquelas tarifas que o presidente Donald Trump quis impor no Brasil mais ou menos um mês atrás. Eu não sei se vocês se lembram, mas algum tempo atrás existiu a reunião do COP30, que o Lula, basicamente, ele defendeu a desdolarização da economia, então a economia não ser mais tão dependente do dólar.
E a partir disso, gerou reações muito desagradáveis para o governo americano. O governo americano enxergou isso como uma afronta. Inclusive, a gente já falou sobre essa questão também. Vejam os nossos vídeos, que tá no nosso canal. A gente já falou sobre tudo isso. E o presidente Donald Trump encarou isso como uma afronta, viu isso de uma forma que o desagradasse e decidiu aplicar tarifas e sanções ao Brasil. Um dos motivos utilizados pelo Donald Trump foi, inclusive, esse tratamento desigual da justiça brasileira em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito foi discutido, e inclusive a gente falou naquela época que, na verdade, isso era só um bode expiatório, né? Que o Bolsonaro ele era só uma forma de atacar o governo Lula por uma proximidade com a China. Embora exista essa discussão, hoje em dia a gente já pode enxergar que não é bem assim, não é só isso. Porque essa questão econômica, comercial, de tarifas, já caiu por terra. Ao que tudo indica, vai existir uma negociação do ministro da Economia, Fernando Haddad, com o governo americano para fazer um acordo comercial com os Estados Unidos de forma a resolver essa questão das tarifas. Então, existe uma discussão sobre a exploração de minerais raros, que é alguma coisa que está sendo discutida, e a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso, sobre como isso pode ser o futuro, como existe toda uma questão geopolítica e econômica que está sendo desenvolvida por trás dessa história dos minerais raros. Mas a verdade é que essa questão comercial ela já está praticamente resolvida. As tarifas não foram aplicadas, então o Donald Trump ele voltou atrás em relação às tarifas. Era algo que a gente também previu a possibilidade aqui. O Donald Trump ele tem essa característica de, às vezes, voltar atrás nas ameaças. Ele vai lá, coloca uma imposição muito forte na mesa, então ele joga as cartas e joga alto para conseguir uma negociação no meio termo. Isso é muito comum da diplomacia americana no governo Donald Trump. Ele funcionou assim em relação ao Canadá, ele funcionou assim em relação à União Europeia. E o começo do mandato do Donald Trump foi uma bravata para todos os lados, atacando desde a China, que de fato é sua rival comercial e econômica e geopolítica também, até países que são seus aliados, como a gente mencionou, o Canadá, por exemplo. A gente já falou nesse canal que o governo liberal, o governo de esquerda do Canadá, ele estava acabado e foram essas bravatas contra o Canadá do Donald Trump que fizeram com que o Partido Conservador perdesse e a esquerda se reelegesse no Canadá. Então a gente já comentou sobre como essa estratégia política do Donald Trump, ela tende a ser bem agressiva e ele tem feito isso com aliados e agora também com seus rivais geopolíticos. É curioso pensar que nós, que sempre fomos um aliado dos Estados Unidos, hoje somos, de certa forma, seu rival. Isso implica em questões políticas, porque a gente falou sobre a questão econômica das tarifas e agora a gente vai voltar sobre as questões políticas. Então, aparentemente, essas tarifas, elas não são uma questão só econômica, só de proximidade com o BRICS e coisas do tipo. Porque a gente mencionou já essa questão geopolítica também, em relação à proximidade com o BRICS, mas parece que existe algo a mais em cima disso. O Donald Trump, ele de fato tem interesse nas decisões do judiciário brasileiro. O Donald Trump, ele de fato tem interesse em algo que foi uma afronta para o governo americano, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes de, por exemplo, tomar decisões judiciárias aqui que afetam empresas nos Estados Unidos, como é o caso do Rumble, como é o caso do X, antigo Twitter. E essas decisões que influenciam de fato no domínio dessas empresas, até decisões que afetam inclusive nos Estados Unidos, elas incomodaram demais o governo americano e aparentemente existe um jogo geopolítico por trás disso. E existe um jogo por parte do Lula também. Eu não sei se você reparou, mas ultimamente toda a esquerda falando dessa história de soberania nacional. Mudou o discurso. Antes era uma questão de defesa da democracia, agora é a questão de soberania nacional. Como se o Donald Trump estivesse, de alguma forma, afetando, atacando a soberania brasileira. Eu não acho que isso é, de fato, uma ofensa à soberania nacional, mas o governo Lula está enxergando isso como uma forma de recuperar sua popularidade. E é aí que entra a questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
sempre foi o mote do governo Lula, desde o começo do governo, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes era pela defesa da democracia. Agora que existe, de fato, uma articulação da direita bolsonarista, do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação aos Estados Unidos, para observar essas questões judiciárias que estão acontecendo aqui, aí aconteceu de unir o útil e o agradável para o governo brasileiro. Se a gente prende o Bolsonaro, se a gente aplica sanções duríssimas, penas duríssimas ao Bolsonaro, a gente acaba falando, olha, o Bolsonaro, o grupo bolsonarista está influenciando nas decisões judiciárias brasileiras, na soberania nacional brasileira, e assim ele deve estar preso. E com isso, ele resolve o mote inicial do governo, que era a questão de defesa da democracia e coisas do tipo, e a gente resolve o segundo mote do governo, que é essa questão de soberania nacional. De alguma forma, eles precisam criar uma certa crise para que eles possam vir como os grandes solucionadores da crise e recuperar a popularidade do governo Lula, que está muito baixa. Então, essa questão geopolítica é muito importante. O Donald Trump, ele tá enxergando tudo isso, ele tá vendo interesses americanos, ele tá vendo uma proximidade do Brasil com a China e com os BRICS, não só por uma questão econômica, mas também por uma questão política, e ele tá enxergando as questões internas brasileiras como uma questão política, de interesse americano. E o Lula enxerga isso e vê, existe uma aliança entre o governo e o judiciário? Será que existe? Eu acho que existe uma aliança entre o governo e o judiciário, tá? Eu acho que existe uma aliança entre o governo e o judiciário. Para mim, é nítida que o judiciário, principalmente na figura do Supremo Tribunal Federal, tem defendido todas as pautas do governo Lula e vice-versa, né? Mas a questão é, se existe uma aliança do governo com o judiciário, essa aliança ela pode ser instrumentalizada para construir uma nova narrativa para o governo Lula, para construir a ideia de um novo governo e uma nova base ideológica. Estava muito sendo discutida a questão de um rebranding total, de mudar até o slogan, de mudar até o logo do governo, para criar uma nova imagem do que é um governo agora que não está mais focado na defesa da democracia, e sim na questão da soberania nacional. Você cria um inimigo e você cria a solução. Mesmo quando, diga-se de passagem, foi você que criou o problema, né? Porque a gente não pode se esquecer de todas as provocações do governo Lula ao presidente Donald Trump e ao governo americano. E de todas as atitudes que aproximaram o governo brasileiro do governo chinês. Como o governo brasileiro e o governo chinês estão trabalhando juntos e ideologicamente contra o governo americano, com várias provocações que chegou ao ápice disso tudo na reunião dos BRICS, em que o Lula defendeu a desdolarização e provocou com muita força o governo americano. Tá bom? Vão observando isso. Vejam, tem muito mais coisa do que o que está só sendo falado. A questão da decisão do Alexandre de Moraes não é só uma decisão judiciária esquisitoide, mas tem muita geopolítica por trás, tem interesses de muita gente e gente muito grande. Mais uma vez, se você gosta de conteúdo que nem esse, se inscreve no nosso canal, deixa o nosso joinha. Beleza? Grande abraço, muito obrigado pela sua audiência.